Como adotar uma criança legalmente no Brasil? Esse é o tema da entrevista que faço agora com a pesquisadora do Departamento de Pesquisas Jurídicas do Conselho Nacional de Justiça, Isabelle Mota. Começa agora mais um Cidadania da TV Senado. Isabelle, muito obrigado por aceitar nosso convite. Seja bem-vindo ao programa. Oi, Marcelo. Eu que agradeço o convite para a gente falar desse tema tão importante para o Brasil. Então, Isabelle, primeira coisa, né? Uma pessoa ou um casal decide ou tem o desejo forte de adotar uma criança ou adolescente. Quais são os primeiros passos? Por onde começar? Tá. O primeiro passo para a pessoa que quer adotar é procurar a vara de infância e juventude, né? Lá eles vão ter todas as informações, o que precisa fazer. Em resumo, qualquer pessoa no Brasil pode adotar. Se ela tiver acima de 18 anos, ela pode adotar. Ela pode ser solteira, pode ser casada, qualquer estado civil, qualquer profissão, não há nenhum empecilho para adotar. A única porém que a gente faz é que você precisa ter 16 anos a mais do que a idade da criança que você quer adotar. Então, se você tem 18 anos, você pode só adotar uma criança de até 2 anos, né? Quanto mais velha, maior é a idade da criança que você pode adotar. Tá? Você vai procurar varas de infância, né, ou com competência em infância, cidades menores, normalmente só tem uma vara, então é lá mesmo que você vai entrar com o processo. Você vai entregar uma série de documentos que vão ser solicitados, né? Vai pedir seu documento pessoal, comprovante de residência, vai pedir um atestado de sanidade física e mental, enfim, uma série de documentos, tá? Vocês podem consultar esses documentos na página do CNJ, tem bem completo lá a lista, no passo a passo de como adotar, e a partir desse momento vai ser iniciado um processo de habilitação para adoção. Esse processo de habilitação para adoção, você vai ser acompanhado por uma equipe de psicólogos, de assistentes sociais, vai passar por um curso, e depois de todo esse processo você vai estar habilitado para adotar e vai entrar na nossa fila de pretendentes. E para começar esse processo, a pessoa ou o casal decidir, olha, vamos adotar uma criança. Então, ela vai, né, a pessoa ou o casal, eles vão procurar a vara da infância e da juventude. Aí eu tenho algumas perguntas. Primeiro, esse primeiro momento, ele pode ser feito online, pode ser feito pela internet, ou esse primeiro momento ele tem que ser presencial? E completando a pergunta, eu indago se é necessário contratar um advogado, se a pessoa vai diretamente para fazer o início desse processo, para dar início ao processo de adoção. Marcelo, eu odeio essa resposta, mas depende, né? A gente tem peculiaridades regionais por tribunais do Brasil. Alguns tribunais entendem que é obrigatória a presença de advogados para fazer o processo, tá? Acredito, por exemplo, que aqui no DF é desse jeito. Outros estados, a maioria dos estados, entende que não é necessário advogado. Tá? Então, se você mora num estado que é necessário advogado, existem possibilidades, né? Existe a Defensoria Pública, os núcleos de práticas jurídicas que podem ajudar para você não precisar contratar um advogado particular. Mas a maior parte dos estados não precisa. E sobre o fato de ser online, né? Agora, pós-pandemia, a gente voltando à normalidade, a gente conseguiu aqui no CNJ implementar que a gente chama de balcão virtual, né? Então, no site dos tribunais vocês conseguem informações. Existem tribunais que sim, que você consegue ajuizar de forma online. Você entrega essa documentação que eu comentei de forma online, por e-mail ou por um protocolo, e dá entrada no processo, mas outros não, outros ainda é presencial. Existem, como eu falei, peculiaridades regionais. Por exemplo, no norte do Brasil a gente tem comarcas que tem difícil acesso à internet, por exemplo, Sim. Então, às vezes precisa do presencial. Então, é importante que vocês vejam no seu estado, né? Entre no site do CNJ para procurar o balcão virtual do seu estado ou no site do tribunal do seu estado, lá vai ter informação de contato, telefone e e-mail de cada vara. É uma determinação agora que está sendo cumprida pelos tribunais, então facilita bastante o contato da população com o Poder Judiciário. O que é importante é que as pessoas entendam que o primeiro passo é procurar a justiça e dar início ao processo. Agora, a gente tem uma situação, assim, a decisão de adotar é uma questão muito íntima, é uma questão muito particular de cada um ou de cada casal, cada um pelos seus motivos. E eu imagino que seja uma decisão, assim como a decisão de ser pai e mãe, de formar uma família, é uma decisão que se amadurece com o tempo. Você recomendaria uma família ou um casal ou uma pessoa que pense em adotar, mas ainda não decidiu, a já começar a procurar essas informações, talvez já colocar os seus dados
no cadastro nacional como uma forma de acelerar um pouco o processo, então pelo menos de reduzir depois de tomada a decisão o tempo até que a justiça autorize a adoção? Realmente é uma decisão importante, né? Para ser primeiro tomada, acho que em família, né? Se você não mora sozinho, se você tem uma família, ou até sua família extensa, né? É importante ter essa conversa antes da decisão de adotar, porque vai mudar a dinâmica familiar, né? O que pode ajudar muito são os grupos de apoio à adoção. A gente tem pessoas que já adotaram, que estão no processo adotivo. Em todos os estados brasileiros a gente tem grupos hoje. E essas pessoas que passaram por essas experiências podem trocar informações, né? Sobre esse processo, tá? Existe no Sistema Nacional um pré-cadastro que você pode fazer com suas informações pessoais, o seu perfil. Esse pré-cadastro não quer dizer que você está habilitado, como eu falei no início, você tem que procurar varas de infância, né? É um pré-cadastro mesmo. Uhum. E tem também informações no site do CNJ de perfis de habilitados, né? O perfil das crianças disponíveis para adoção, que é um fator decisivo na hora de fazer a habilitação e o tempo que você vai aguardar na fila, qual perfil você deseja adotar, isso tem que ser amadurecido demais pela pessoa que quer adotar, né? Eu tenho o desejo realmente de ter um bebê, e aí com isso eu já sei que o tempo de demora é um pouco maior, ou não, eu tenho um perfil mais aberto, eu quero uma criança mais velha, ou um grupo de irmãos, tudo isso vai influenciar a decisão. Então, a recomendação que eu sempre dou entre no site do CNJ com bastante informação, conversem com outras pessoas que já fizeram adoção, e quando vocês estiverem decididos, procurem a vara para entrar com o processo, né? Como o Marcelo falou, é um processo, às vezes demora um pouco, então pode ser que durante esse processo, inclusive, você amadureça e troque seu perfil, troque alguma coisa, e é normal, acontece, é um processo realmente a gente vai tirando os mitos da adoção, então é importante que vocês, se tiver interesse, comecem a entrar nesse mundo da adoção para ver as adoções possíveis que nós temos no Brasil. Você citou os grupos de adoção, inclusive era um dos pontos que eu queria realmente trazer para a nossa conversa. Porque existem vários grupos de adoção e essa é uma etapa que ajuda muito nesse amadurecimento da decisão e da pessoa começar a ter uma ideia da realidade do que é adotar uma criança ou adolescente. A participação nesses grupos de adoção é uma imposição da lei? Isso é exigido das pessoas que querem adotar ou essa é uma decisão voluntária? A participação nos grupos é voluntária. O que existe de obrigatório na lei é a participação de um curso para habilitação. Tá? Esse curso, como eu falei, ele é feito para a gente tentar abordar algumas dessas expectativas do pretendente, desses mitos que ainda existem no Brasil, e muitos desses cursos são feitos com o apoio dos grupos de apoio à adoção. Então, as pessoas acabam conhecendo esses grupos. Então, o curso é obrigatório. E o curso, quem vai definir qual vai ser esse curso é a sua vara de infância. Pode ser um curso que seja dado pelo Poder Judiciário, em parceria com os grupos, enfim, tem várias formas de dar esse curso. Agora, a participação do grupo em si, apesar de recomendada, ela não é obrigatória. Então, esse período aqui, a gente já falou aqui sobre uma primeira etapa, um cumprimento das primeiras fases daquelas pessoas que querem adotar uma criança ou adolescente no Brasil. Desde que a pessoa deu entrada na justiça, passou por essa etapa do curso, aí tem as análises da justiça, a equipe multidisciplinar que você colocou, psicólogos. Uma vez que a pessoa cumpra todos essas primeiras etapas, qual é o tempo, mais ou menos? Existe um tempo médio entre o início do processo até que saia a autorização da justiça, que é essa habilitação para adoção? Marcelo, a gente está trabalhando para fornecer esse dado, inclusive é uma das próximas funcionalidades que vão entrar no nosso painel nacional. Depende, de novo, depende muito do seu estado. Né? Sim. É caso a caso, exato. Porque, infelizmente, a gente tem locais em que a gente tem pouquíssimas equipes para fazer esse processo. Então, acaba demorando um pouco mais. Né? Ou então tem muitas pessoas interessadas em adotar e eu tenho que fazer o curso para todas elas, então pode ser que demore um pouco mais. A lei determina um prazo de 120 dias, tá? Então essa seria a expectativa, o ideal de durar um processo até a habilitação. Mas a gente sabe que a realidade é que tem estados que estão demorando de 6 até 1 ano no processo de habilitação.
Tá? Isso para você entrar na fila, né? Para você ser considerado habilitado, não para adotar. Para adotar, normalmente, depois que você entra na fila, ainda demora mais um tempo. Aí a gente vai ter outras questões, né, outras variáveis que vão entrar, a gente vai falar disso também. Mas já que a gente chegou nesse momento da conversa, daí vem aquela pergunta, né, que as pessoas fazem, eu vi que essa pergunta é muito recorrente também na internet. Estou habilitado, e agora? Pois é, agora, em regra, né, na fila de pretendentes, agora você vai aguardar, né? A gente chama, mas algumas pessoas chamam até de um período de gestação. Você está aguardando a chegada do seu filho. O tempo, ele é muito relativo nesse caso, ele tem muito a ver, a partir da habilitação, existe essa fila, e ele tem muito mais a ver com o perfil que você deseja adotar. Então, normalmente, quando você tem um perfil mais restrito, você quer um bebê, uma criança sem problema de saúde, o tempo de espera vai aumentando, vai de 3 a 4 anos. Quando você quer uma criança mais velha, né, até os 6, 7 anos, diminui. E quanto mais velha a criança, ou maior o grupo de irmãos, também, isso também influencia problemas de saúde, mais rápido é. A gente tem no Brasil hoje mais de 2.000 crianças, acho aproximadamente 2.300 crianças e adolescentes, que não conseguem encontrar pretendentes no nosso cadastro, apesar de a gente ter mais de 30.000 pretendentes. Né? Então, quer dizer, se você aceita um perfil de uma dessas crianças, você vai ser consultado no dia que você for habilitado, no dia seguinte, né, que a gente faz a vinculação à noite. Então, depende muito do perfil que você deseja adotar esse tempo. Né? Não falo que todas as pessoas têm que aceitar qualquer perfil, acho que é uma decisão pessoal, mas influencia sim o tempo de espera. Esse ponto é importante a gente colocar aqui, porque, de fato, existem essas decisões de cada família, de cada indivíduo, de cada pessoa na hora de adotar, e é uma escolha muito pessoal, não dá para dizer o que é certo e o que é errado num caso como esse. A pessoa quer adotar, ela tem um desejo de ter um bebê, ela vai esperar mais. A pessoa aceita adotar um adolescente, ela se sente preparada para isso, ela vai esperar menos. Mas essa decisão é pessoal do candidato e da candidata que estão postulando a adoção, né? Não existe nenhum tipo de pressão, nenhum tipo de imposição para essa escolha, né? Isso é bastante importante a gente deixar claro. Exatamente, é uma escolha completamente do pretendente. Né? Existem campanhas de adoções, eles chamam de tardia, eu nem gosto de chamar esse nome, né? Porque se está acontecendo a adoção, não foi tardia, ela foi no tempo correto. Mas de adoções de crianças mais velhas, porque muitas pessoas não adotam crianças mais velhas ou com problema de saúde por medo, por preconceitos. Então, há sim, durante o processo, uma tentativa de quebra desses paradigmas. Mas isso não quer dizer que, se você realmente está decidido a adotar um bebê, você não possa, pelo contrário, há um grande respeito ao perfil que você deseja adotar, mesmo porque, se a gente não respeita esse perfil, pode acabar dando uma devolução. Então, é importante que a pessoa não fique ansiosa e fale, eu vou trocar o perfil porque eu quero que seja mais rápido, mas depois, na hora que recebe a criança, vê que não era aquilo que ela desejava, que ela sonhava, e aí há uma devolução, que é muito pior para todo mundo envolvido. Né? Então, é importante que a pessoa tome esse cuidado. Uma coisa que eu não comentei, Marcelo, foi que, sim, eu falei que ele tem que aguardar, mas hoje em dia os pretendentes têm uma outra opção também, que são as buscas ativas, né? Existem alguns aplicativos, alguns sites no Brasil, dessas 2.300 crianças que eu falei que não conseguem adoção, que os tribunais, os juízes entendem que, em razão disso, como a gente não consegue, vamos fazer campanhas de busca ativa. Então, tem fotos e vídeos dessas crianças, desses adolescentes, e se o pretendente se interessar, mesmo estando fora do perfil, né, ele pode fazer a adoção dessa aproximação, e, se for o caso, a adoção. Então, assim, em regra, ele vai aguardar, mas ele também tem essa possibilidade de utilizar, de ver os aplicativos e sites de busca ativa. É uma decisão, no final das contas, é uma decisão de formar uma família. Né? E toda decisão nesse sentido, das infinitas formas possíveis de se formar uma família, ela tem as mudanças da vida, as coisas que vão acontecendo que a gente às vezes não tem controle, e isso muitas vezes vai modificando também as nossas decisões e as nossas escolhas. Mas voltando na etapa, né, nessa etapa de acolhimento, de adoção, existe um estágio que me parece que seria meio que a última etapa, que é muito importante também, que é o estágio de convivência. Então, a pessoa foi habilitada, o casal, o indivíduo, enfim,
saiu a habilitação, a autorização para que a adoção seja de fato efetivada, e daí é oferecida. A justiça entra em contato com o postulante, com a candidata ou o candidato, e fala: olha, temos aqui uma criança que se encaixa no seu perfil. A pessoa vai iniciar esse processo de estágio de convivência. Eu queria que você explicasse como é o estágio de convivência. Os pais vão até o abrigo ou até a unidade de acolhimento, a criança pode ir já para casa, ter a primeira experiência na casa da nova família. Como é que funciona isso? O estágio de convivência, ele, né, como você falou, primeiro normalmente ele vai receber uma ligação, é o mais comum meio do primeiro contato, falando: olha, a gente tem uma criança, assim, 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 você tem interesse de conhecer? Normalmente a primeira, quando se conhece, é na instituição, né, de acolhimento, ou em um ambiente que seja de conhecimento da criança ou do adolescente, para que ela se sinta mais à vontade. E o tempo que a criança vai continuar morando na instituição, enquanto vai conhecendo o casal, ele também depende do histórico daquela criança, se já houve algum outro tipo de desistência ou não, a idade que ela foi acolhida, enfim, o que ela viveu, né? E a formação de vínculos do casal ou do pretendente, né, com aquela criança. Depois de um tempo dessa aproximação, normalmente quando a criança continua morando na instituição ou na família acolhedora, começa a se passar um final de semana, até o momento em que realmente é deferida uma guarda, né, e a criança passa realmente a morar com o pretendente. A partir desse momento, o pretendente assume todas as obrigações de pai e mãe, mas ele ainda está sendo acompanhado pela equipe do Poder Judiciário, né, que fez o acompanhamento dessa criança até antes da adoção. Então, eles fazem acompanhamento, fazem relatórios, até o momento que a equipe entende que sim, que está pronta, a formação de vínculos está consolidada, e aí assim é dada a sentença de adoção. Então, realmente tem um período aí que a gente faz o acompanhamento para verificar se está tudo dando certo. E lembrando, né, às vezes as pessoas falam: eu quero adotar em qualquer lugar do Brasil. A criança, você tem que conhecer a criança, então você vai ter que ir lá no lugar da criança, né? Ela não vai vir de SEDEX para sua casa, então é importante que as pessoas tomem essa decisão de onde querem adotar com cuidado, porque, como eu falei, o tempo que você vai precisar ficar lá, se você vai ter que ir 1, 2, 3 vezes, como eu já vi acontecer, vai depender também daquela criança, de como está sendo o processo de aproximação. E esse estágio de convivência, ele leva um tempo, então se a pessoa estiver adotando num lugar muito distante da sua residência, isso pode acabar prejudicando de alguma forma essa fase tão importante do processo de adoção, né? Você falou dos mitos que tem em relação à adoção. Tem alguma coisa que você gostaria de colocar? Que mitos são esses que assustam as pessoas e que às vezes não passam de ideias pré-concebidas? A gente ainda tem um mito muito do geneticismo, como se os genes daquela criança fossem fazer uma diferença, como se fosse algo que não pudesse ser mudado, e a gente sabe que a formação tem muito mais a ver com a convivência. Existe um mito de que se a criança ficou muito tempo com a família, ela não vai conseguir ter outro pai ou outra mãe, e aí por isso essas crianças mais velhas muitas vezes não são aceitas. E, de novo, a gente sabe que isso não é verdade, né? A formação de vínculos ela é possível em qualquer idade, afinal de contas, dependendo da sua idade, você não conhece pessoas, não se apaixona, não forma vínculos diferentes, e esses vínculos são possíveis. O vínculo da parentalidade também é possível, da paternidade em qualquer idade. Então, acho que esses são os principais mitos, né? De que se eu já adoto uma criança mais velha, ela já vai vir com uma criação que eu não vou conseguir superar, o que é totalmente falho. A gente sabe que é possível a formação de vínculos realmente em qualquer idade. Acho que esse é o grande mito que a gente precisa combater. A formação de vínculo, de personalidade, de caráter, tudo é referência, né, e exemplo. Então, eu concordo com você, isso realmente não é a genética que vai definir tudo. Agora, nessa etapa, voltando aqui na etapa do estágio de convivência que a gente citou, você falou que tem um primeiro momento em que a família recebe a guarda. A guarda ainda não é a adoção. Vamos diferenciar aqui, eu queria que você explicasse a diferença, porque existe guarda, tutela, apadrinhamento e adoção. São conceitos diferentes. Você poderia explicar para a gente como é que são essas diferenças? O guardião, ele é a pessoa que cuida da criança
do ponto de vista do dia a dia, né? Ele pode viajar com a criança, ele vai na escola, ele vai fazer toda essa parte. Tem a ver com os deveres de cuidado com aquela criança. O tutor normalmente tem mais a ver com deveres relacionados à parte financeira. Então, o tutor vai tomar conta da parte financeira daquela criança, vai também ter uma questão de prestação de contas que tem que ser feita. É um pouco diferente. Normalmente, na área de infância, na maioria das crianças a gente fala de guardiões, né? A guarda que é deferida. E a adoção, efetivamente, é a alteração da certidão de nascimento, a mudança da filiação e que você passa realmente a ser pai ou mãe daquela criança ou daquele adolescente. A partir desse momento é irrevogável, a guarda ela pode ser revogada a qualquer tempo, a tutela pode ser revogada a qualquer tempo. A adoção não, a adoção é um ato irrevogável, a partir daquele momento você é pai daquela criança para o resto da vida. Então, é um ato, é um comprometimento que você vai ter naquele momento. E o apadrinhamento pode ser uma alternativa para a pessoa começar a estar um pouco mais, a experimentar essa nova situação? Eu só falo para a pessoa ter cuidado, né? Um padrinho afetivo não é guardião, ele não está adotando. Né? Em regra, o padrinhamento afetivo é diferente. Ele vai participar da vida daquela criança, né? Às vezes pode ser que passe até um dia, um final de semana na sua casa, muitas vezes vai ajudar, vai dar apoio para tomar decisões que são importantes na vida daquela criança adolescente. Mas uma coisa que a gente tem que tomar cuidado em regra, o padrinho afetivo ele não pode adotar a criança, né? São coisas diferentes. Então, se você tem desejo de adotar, entre com o processo de adoção, né? Não ache que seja uma forma de eu vou ver se é isso mesmo que eu quero. Não é interessante, mas sim, se você não sabe ainda se quer adotar, ainda quer conhecer, eu acho que é interessante, ou às vezes o perfil é diferente. Não, eu quero adotar um bebê, mas eu posso ser um padrinho de uma criança de 12 anos, de uma criança mais velha, de um adolescente. Então, são institutos bem diferentes. É importante que as pessoas tomem esse cuidado, né? De que não é porque eu apadrinhei que eu vou poder adotar essa criança, tá? As crianças, as nossas crianças, elas são adotadas pelo cadastro, por pessoas que já foram habilitadas, que passaram por todo o processo que a gente conversou. Por isso, né, é importante diferenciar. E aí vem uma pergunta que é uma pergunta e ao mesmo tempo um alerta. Qual o risco da pessoa que resolve adotar, mas acha que, não, porque eu já conhecia, por qualquer razão, adota sem passar por todos esses processos da justiça, sem ter autorização de um juiz para a adoção? Nesse caso, a gente tem vários problemas, né? O primeiro, a mãe biológica ou o pai biológico pode a qualquer momento, né, enquanto não houver uma sentença de adoção, querer de volta essa criança. Inclusive, eu já vi casos de alegação de raptos, casos complexos. Então, é importante para dar uma segurança jurídica, tanto para vocês quanto para a criança. Segunda coisa é a preparação. Esse tempo de preparação dos pretendentes, ele é muito importante. Infelizmente, quando você pega uma criança de forma despreparada diretamente, pode sim, e a gente vê bastante, acontecer a devolução, porque aquela pessoa não está pronta para aquilo. Então, é importante que ela passe pelo processo da infância e juventude. Né? E o terceiro é para garantir os direitos da criança também. Essas adoções fora do cadastro, muitas vezes as pessoas não contam, não pode falar, vamos esconder o que está acontecendo, e essa criança tem o direito de conhecer a sua origem biológica, ela tem o direito de saber de onde ela veio, e é super importante para aquela criança saber disso. Né? Então, para todos os atores, né? Para as pessoas que estão entregando, não haver nenhum tipo de coação, para a pessoa que está recebendo a criança, ter a segurança jurídica, e para a criança. É imprescindível passar pelo judiciário. Cumprir essas etapas pode parecer algo demorado, mas é importante, como você colocou, tanto para todos os atores envolvidos, para todas as pessoas envolvidas, né? E, sem dúvida alguma, eu acho que vale a pena esperar, porque no momento certo, aquela criança que vai fazer parte da sua família, ela vai aparecer, e é bom, é importante ter essa paciência, isso faz parte do amadurecimento de uma decisão tão importante como essa. Isabelle, para a gente terminar a nossa entrevista, eu vou fazer para você uma pergunta que eu tenho feito a todos os nossos convidados aqui no programa. Para você, o que é cidadania? Acho que cidadania é ter seus direitos e seus deveres garantidos pelo governo, né, e pela sociedade. Então, é conseguir viver numa sociedade em que você tenha os mínimos direitos, o mínimo de dignidade, e que você possa exercer seu papel
como cidadão, né? Que você possa ter sua voz ouvida, que você possa ter suas necessidades básicas atendidas, que você possa ser feliz. Eu acho que nosso objetivo, né, tem que ser a felicidade da nação. Então, acho que é isso, um ambiente em que a gente possa realmente ter o mínimo de dignidade para todos. Bom, e essa pergunta que eu sempre faço aos nossos convidados vale também para quem assiste às nossas entrevistas do Cidadania. Quem quiser se manifestar, quem quiser mandar sua resposta, pode responder pelas nossas redes sociais. E eu aproveito esse momento para convidá-los a assinar o canal da TV Senado no YouTube. Bom, Isabelle, muito obrigado pela sua presença, obrigado por compartilhar esses conhecimentos. Eu que agradeço de novo o convite, foi um prazer estar aqui com vocês. Para mais informações sobre adoção, sobre acolhimento, sobre habilitação, entre no site do CNJ. Lá vocês vão ver um banner sobre a infância e juventude, onde vocês conseguem ter bastante informação relevante. Então, não se esqueçam de entrar lá. E muito obrigada pelo convite mais uma vez. Eu é que agradeço em nome da TV Senado e em nome da instituição Senado Federal. E agradeço também a você que assistiu a entrevista até o fim. Não se esqueça, assine o canal da TV Senado no YouTube e ative as notificações. Obrigado e até o próximo programa.